Gente, aconteceu uma coisa que acho que vocês já estão sabendo, que é até engraçado, né? O, o Bolsonaro, acho que ele tem um desejo tão grande de ser esmagado pelo Lula, de ser pisoteado pelo Lula. Ele tem uma, é o único modo que ele tem de ter prazer, né? O prazer dele é ver a figura do homem poderoso sentar na cabeça dele e esmagar a cabeça dele enquanto solta flatos, né? Ele sonha com isso. Isso ficou demonstrado no debate. Lembram? Quando ele gritava pro Lula voltar, o Lula fingia que era o Lula, macaco velho, né? Falava e depois ia beber água e saía de perto dele. E ele começava, não, volta aqui, volta, ô Lula, vem cá, né? O Lula falou, não quero ficar perto de você. Aí ele desesperou. Aí desestruturou ele, né? E no final do debate, eu já falei isso várias vezes, mas eu insisto porque vocês precisam saber, lembrar disso, né? Acho que todo brasileiro tem que lembrar disso. No final, ele estava tão sabendo que ele não era o presidente, que ele estava ali como um falso presidente, e que o presidente era o Lula, e que seria o Lula. Ele estava tão convicto, não que ele estava convicto que ele ia perder ou ganhar, não é isso, ele estava convicto de que ele era uma farsa. Ele sabia que ele era uma farsa. Tanto é que na hora que ele foi e terminou o debate, agora as considerações finais, e ele pediu voto para ele para deputado. Lembram? Ou seja, o subconsciente dele, ou sei lá o que estava ali, que estava ali encoberto, a linguagem trouxe à tona. Ele pediu voto para ele como deputado. Ele não... Veja, gente, ele não é que ele era candidato a presidente, ele já tinha sido eleito, era a segunda vez, quer dizer, ele não podia cometer aquele ato falho. Aquele ato falho revelou, né, exatamente o que ele acreditava que ele era ali. E ele continua nessa vibe. Ele continua. Todos os dias ele faz algo para ser esmagado no dia seguinte pelo Lula. Veja, por que ele foi mexer com o filme da Fernandinha? Por que ele foi falar de Lei Rouanet? Por que ele foi... Para quê? Ficasse quieto. A maior parte dos bolsonaristas ficaram quietos. Não, ele foi falar, aí ficou aquele mal-estar dele ter criado, né, um prêmio daquele, e ele ali, né, bancando o ressentido. Aí aconteceu o que o subconsciente dele, ou o inconsciente dele queria, né? Que o Lula pisasse nele. E o Lula pisou nele sem citá-lo, o que deixa ele, né, deixa ele mais esmagado ainda, porque o Lula simplesmente telefonou para Fernandinha e aproveitou o momento, trouxe ganhos políticos para ele, Lula, e para o governo, e fez uma identidade entre Brasil e governo, porque estava todo mundo torcendo para ela, até mesmo os bolsonaristas, os caras que votaram Bolsonaro, né? Não o bolsonarista raiz. Esse é um babaca. Então, isso é pedir para perder. Isso é pedir para apanhar. Isso é pedir para levar tapa na bunda. É o masoquismo máximo. É o masoquismo máximo. É quando você não deseja apanhar moderadamente daquela pessoa que você tem como ídolo e ao mesmo tempo como elemento de amor e ódio. Não é. Não é apanhar moderadamente. Ele quer levar surras. Porque ele já ia levar a surra já estava sendo dada pelo filme.
O filme efetivamente coloca a ditadura no lugar dela, né? No lugar de um mau serviço para o país. Então, quem defendeu aquele regime fica quieto nessa hora. Não, ele saiu, aí deu a oportunidade para o Lula deitar e rolar. Agora, o engraçado é que tem uma parte da imprensa, né, que tenta salvar a Janja. Eu fico até com dó, né? O papel de Janja no episódio do Lula telefonar para... que papel de Janja! Falar, Lula, liga lá para amor. Que inteligente! Como era sagaz! Como o Lula precisava dela para falar isso, senão o Lula não ia ligar. O Lula liga para todo mundo que ganha prêmio. Ligava até para bandido. Lembra quando aquele empresário bandido foi preso? Descobriu petróleo aí no Rio de Janeiro, lembra? O Lula telefonou para ele, fez um escarcéu. O Lula é o Lula. Ele não vai deixar passar. Acho que o Lula ia deixar passar? Acho que precisava da Janja? Não, ele ia ligar de qualquer maneira, porque ele sempre fez isso, né? E ele ia ligar não para obter dividendos políticos, é porque realmente quem conhece o Lula sabe que ele costuma vibrar com essas coisas. Ele tem esta identidade com a cultura brasileira de um modo geral. E quando ele vê esses êxitos, esses sucessos, ele imediatamente fica contente. O Lula tem uma espécie de patriotismo das antigas. Ele gosta de ver o país fazendo coisas grandiosas, mesmo quando é errado. Mesmo quando se trata de fazer uma estrada de ferro, uma estrada, uma hidrelétrica que não vai servir para nada, mas é uma coisa grandiosa, faz com que o brasileiro fique orgulhoso em algum sentido, ele vai, às vezes de maneira correta e às vezes de maneira ingênua, mas ele tem isso. Ele tem este ufanismo que faz parte da geração dele. Faz parte da geração dele, e isso é bom, gente. Cria um monte de problemas, às vezes ecológicos, cria um monte de problemas, mas é preferível isso do que um presidente derrotado, do que um homem político derrotado, do que um escritor derrotado, do que qualquer pessoa derrotada, ela deve se encaminhar ao cemitério. Eu acho que esses tipos assim, maldosos, rançosos, que nem aquele que é feito a canivete lá, como é que ele chama? O Magnoli, o outro conhecidíssimo por ser rançoso, o Pondé, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, aquele Frias, né? Um ator medíocre, aí querendo criticar essa gente não tem que ter cidadania brasileira, tem que botar numa ilha e assim, vai um navio para lá para as pessoas jogarem amendoim para eles e volta. Não tem isso não. O derrotado por si próprio, né? Aquele que se autoderrota, a autoderrota é terrível, né? O cara, ele... vou fazer o exército, aí eu vou pôr uma bomba no quartel. Então, é uma autoderrota. Por que ele fez aquilo? O que ele ia ganhar com aquilo? Ele queria elevar salários com aquilo e foi expulso do exército. E ele foi expulso, ele não defendeu nada de brilhante ali. Nada. Aí o cara resolve ter como ídolo torturadores. Aí ele casa com a mulher que corneia ele. Quer dizer, tudo na vida é derrota, 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 derrota. Lembra que eu falei para vocês do Pondé que queria fazer medicina, não conseguiu? Depois queria ser professor universitário, não tinha coragem de prestar concurso, nunca foi. Então, se você está cultivando a autoderrota, né?
você fazer a coisa errada para dar errado, tem um problema com você, e é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Ele vai acabar sendo preso mesmo tendo toda a possibilidade de não ser preso. Porque precisa, para ele chegar a ser processado, já é difícil. Tem que ter todo um caminho. Mas todo dia ele faz uma bobagem a mais. E é capaz de, no meio do processo, se ele se tornar réu, no meio do processo é capaz dele criar um problema, igual ao que o Braga Neto criou, para si mesmo, para poder ir para cadeia, só para ele poder dizer para ele mesmo: o Lula foi para cadeia e eu também. Só que acontece que o pessoal ia lá, né? Dormiu lá durante um ano falando boa noite, presidente, bom dia, presidente, e ele vai ter só a cadeira de roda da piricrente para tirar ele da cadeia quando ele sair e levar ele para um asilo, porque é isso que ela vai fazer. Eu não sei, ele é um cara suicida, né? Bom, a profissão que ele escolheu ser paraquedista. Como é que um cara que nunca conseguiu saltar de paraquedas, ele nunca saltou sozinho, você sabe dessa? Que ele nunca conseguiu saltar sozinho, ele fez um curso de paraquedismo, onde no máximo ele pulava de 2 tijolos pro chão. Bolsonaro não sabe abrir um paraquedas, ele não passava nos exames de abrir o paraquedas. Ele nunca pulou, ele sempre pulou com um cara enrabando ele. Não tem história. Eu tenho medo de altura, eu não pulo, mas eu quero ser paraquedista. Ou seja, eu quero morrer. Ele tem um comportamento suicida, ele tem uma grande culpa, uma culpa enorme. Então vem a autopunição. Todo dia ele está querendo se punir. Como ele não pode se punir, ele cria situações onde alguém vai punir ele. Aí ele escolheu, né, o pai, né, a figura do pai, para dar sova nele. E aí mesmo quando o Lula não quer bater, acaba batendo, né? Porque ele pediu para apanhar, pediu para ser esmagado, pediu para que o Lula ligasse para aparecer, né, o Lula como sendo efetivamente o presidente e ele ali, um ressentido, desgraçado. Bom, eu nem devia estar falando essas coisas, porque vocês sabem disso, né? Afinal de contas, o que é um corno, né? Se a tua mulher fica o dia inteiro com um tal de maquiador, lambendo o pescoço do cara, e você sustenta esse casamento, você já não é mais um corno manso, né? Você é o chamado corno carpete, né? O corno carpete, aquele corno que fica na soleira da porta da casa para todo mundo pisar, né? E falar: nossa, esse chifre é bom pra gente raspar o pé se tá com barro, né? Parece um rastelo, que bom chifre aqui. É isso. Daqui a pouco a gente volta.